A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar também o seu like. Por fim, envie essa mensagem a alguém que você ama. Quero te convidar a ficar comigo neste vídeo do início ao fim, porque nós vamos meditar no porquê. Ei, você já parou para analisar o porquê que Deus permitiu essa situação aí na tua vida? Você já analisou o porquê, às vezes, Deus... Porque se tudo está no controle dele, por que ele permitiu isso aí? Será que é porque Deus, ele, como alguns pensam, Deus parece que não evita problemas? Por que Deus permitiu isso? Ele poderia não ter permitido. Algumas pessoas chegam a ficar revoltadas porque acabam dizendo, alguns até descrendo, eles falam: se Deus existisse, ele não teria permitido tudo isso. Amados, você já parou para analisar o porquê que Deus permite situações difíceis, problemas? Vamos ver então o que diz aqui o texto. Em Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse foi Jesus, preste atenção, passemos para outra margem. Eu quero iniciar deixando claro para vocês que aqui vai acontecer um problema. Vai haver uma tempestade. E perceba que Cristo está fazendo tudo de propósito. Pastor, é de propósito? É de propósito. Ou você acha que ele não sabia que haveria aquela tempestade? Lógico que sabia. Pastor, por que Jesus, ele incita, ele meio que provoca, insistindo no coração dos discípulos para passar para outra margem do mar, sabendo que até então essa tempestade? É aí que nós vamos entender. Olha só, versículo de número 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Percebam que a situação ficou terrível. O barco estava quase vindo a pique. Cristo estava na popa do barco dormindo. É o que diz o próximo versículo. E ele, Jesus, estava na popa do barco dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda e diz, e despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se acalmou.
percebam que o problema cessou e houve grande bonança. Agora vem a lapada. Preste atenção na lapada, porque Jesus ficou invocado aqui. Eles não tinham entendido absolutamente nada. O motivo pelo qual Cristo tinha permitido, o próprio Cristo, ele permite, sabendo que viria o problema, ele permitiu. E não só permitiu, como indicou, vamos daqui até lá do outro lado. E aí ficou na polpa do barco dormindo. Pastor, qual foi a lapada que Jesus deu? Olha lá, está escrito, verso de número 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra tímidos na Bíblia significa aqui, no original grego, não é timidez de personalidade, não. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então quem é mais acanhado, tímido, no sentido de timidez de personalidade, não vai entrar? Não tem nada a ver. O original aqui significa, essa timidez dei autoridade para você fazer e você não está fazendo. Meu Deus! Essa timidez aqui tem este significado. Eu já dei autoridade para vocês fazerem e vocês não estão fazendo. Ah, pastor, comecei a entender o porquê que Jesus permitiu a tempestade na vida deles. Porque Jesus já tinha dado autoridade para eles irem contra aquela tempestade. E isso é confirmado nas palavras que Jesus fala logo a seguir. Jesus diz assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, essa palavra ainda deixa claro que não tinha sido a primeira vez. Jesus já tinha dado aquele ensinamento antes. Ou seja, já havia tido uma outra tempestade, uma outra experiência lá atrás. Eles já tinham passado por uma tempestade antes. Lembra quando Jesus vem andando por cima das águas? E eles ficam apavorados, achando que era um fantasma. Aí Jesus teve toda a paciência. A Bíblia diz que Pedro afunda, ele vai lá, pega na mão de Pedro, Pedro levanta, ele coloca Pedro de novo com os pés firmes em cima do barco. Todo aquele acontecimento foi a primeira. A primeira lição tinha sido dada ali. Aqui na segunda lição, Jesus, ele fala, da primeira eu estava longe, na segunda eu vou ficar perto deles, eu vou ficar na polpa do barco dormindo. Talvez eles tenham mais calma e se lembrem dos ensinamentos que eu dei da primeira vez. Porque depois que Jesus entrou no barco lá na primeira vez, ele levantou a mão e disse, aquietai-vos, tempestade, se aquiete. A Bíblia diz que o vento e o mar se aquietou. Ele ensinou da primeira vez. Pastor, comecei a entender mais ainda. Ele não só deu autoridade, porque a palavra timidez significa autoridade, mas ele também já tinha ensinado. É por isso que ele permite o problema.
E às vezes o problema até se repete. Por isso, não é, pastor? É porque Ele quer que a gente enfrente com a autoridade que Ele já nos deu. Problemas são permitidos para serem enfrentados. São permitidos para que a gente... Não para que a gente se renda a eles, mas para que a gente possa, no poder da palavra, no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, a gente consiga todas as estratégias dadas pelo Senhor para sair deste problema, porque em cada um deles, individualmente, o Senhor nos orientará e Ele ensina primeiro. E depois que Ele ensina, Ele diz: agora é com vocês. Só que tem gente que de novo não passa no teste. E é por isso que o problema está se repetindo. Até que a gente aprenda a sair no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e no poder da palavra de Deus. Os discípulos, depois que Jesus os repreende, dizendo: ainda não tendes fé? Eles disseram e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, Jesus é o professor e Ele já nos deu o ensinamento de como agir contra as tempestades, os problemas, as angústias. Porque tempestade é sinônimo de angústia, sinônimo de problema, sinônimo de deserto, são sinônimos que têm a ver com o que foi abordado hoje. Por que Deus permite? Ei, você já parou para analisar? Por que Deus está permitindo isso na sua vida? É para você ficar chorando, é? Ai, pastor, vou ficar chorando. Vou ficar toda revoltadinha. É para isso que Jesus permitiu, minha irmã? Não, foi para você ficar revoltadinha. Não é para você ficar revoltado. Não foi para você achar que Deus não te ama. Alguns ficam assustados, amedrontados, desesperados. Não foi para nada disso que Deus permitiu essa situação aí, não. Deus permitiu para que você se levante no poder do nome dEle, do Espírito dEle. Nem que você tenha que andar por cima das águas. Está escrito que o Senhor estará conosco. Se as águas quiserem nos submergir, isso não vai acontecer. Estarei contigo. Estarei contigo no fogo, nas águas, no problema, na angústia. Existem várias promessas. E o Senhor em todas elas diz: eu estou com você. Clama a mim e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Coisas grandes. Milagres extraordinários vão acontecer. Mas, ao contrário disso, muitos ficam chateados, tristes, angustiados, achando que Deus não ama. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Não. Deus é o dono da vida, o dono da morte, o dono de tudo. Ele é soberano. Ele não permite problemas para que você abaixe a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Diga: em nome de Jesus. Tem que ter um propósito em cima disso. Deus não permite nada sem propósito. Ele estava querendo ensinar para os discípulos a tomar vergonha, irmão.
deixar de ser frouxo. Na primeira vez, aquele monte de marmanjo gritando. Jesus estava treinando eles para serem soldados. Porque até morrer por amor de Cristo, eles morreriam, mas lá na frente, Jesus não queria que eles sucumbissem a problemas menores. Não, eles foram treinados como grandes homens de Deus. E é para isso que o Senhor às vezes permite, não para sermos derrotados, pisoteados, não para sermos envergonhados, mas para que a gente possa dar a volta por cima e sair com experiências profundas para poder ajudar outras pessoas. E aí alguém vai olhar para você e dizer: se Deus foi contigo nessa tempestade aí, Ele vai ser comigo também. Você será um testemunho vivo, uma carta viva diante das multidões, para a glória de Deus. Se tiver alguém do teu lado aí que não está entendendo o porquê do problema, porque que Deus permitiu, entrega essa mensagem para ele. Envia a pessoas que você sabe que precisam entender o que está acontecendo na vida delas. E que o Senhor está pronto a ensinar o que for necessário para que esta pessoa vença essa tempestade. Que Deus abençoe a todos. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Pai querido, por que o Senhor tem permitido situações adversas? O porquê que o Senhor tem permitido tempestades, angústias, tantos problemas? Ei, Senhor, essa é a dúvida de muitos. Todavia, está escrito na Tua palavra que o Senhor, ó Deus de Israel, é aquele que está, sim, no controle de tudo e de todas as coisas, não para a nossa derrota, não para o nosso fracasso, não para que sejamos pisoteados, não. Isso não aconteceu para a vergonha daquele que me ouve, mas para que o Senhor possa fazer desta vida uma pessoa que vai dar a volta por cima. Ei, as tempestades, os problemas, as angústias, as situações adversas, elas não vieram, não foram permitidas para que a gente venha se render. Pelo contrário, o Senhor olhou para os discípulos e disse: ainda não tendes fé? Em outras palavras, na primeira tempestade eu já tinha ensinado para vocês como usarem a autoridade em meu nome. Senhor Deus, que nós venhamos saber como usar a autoridade da Tua palavra, do Teu nome, e aprender também com o Teu Espírito a sair de cada um desses problemas. Foi para isso que o Senhor os permitiu. Tira, Senhor, a revolta. Por não entenderem, muitos estão tristes, angustiados, revoltados, até descrentes, dizendo: por que Deus permitiu isso na minha vida? Aqui está a resposta. O Senhor quer que você conte testemunho, lute, se levante, e chegará o dia em que pessoas vão dizer: se Deus foi contigo neste problema e te fez dar a volta por cima, então Deus assim também será
comigo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E eu te espero na próxima reflexão.